Era uma vez uma mulher que tinha um filho autista que era não verbal. Essa criança se comunicava por pranchas de comunicação. A sua mamãe desenhou e criou várias e vários objetos para que ele pudesse aprender a se comunicar, mostrando o refrigerante, a comida, como ele poderia, de uma forma ou de outra, selecionar uma bebida em uma máquina, para que assim ele pudesse ter não só uma boa refeição, mas se comunicar com as pessoas. Ele aprendeu a digitar nas máquinas aquilo que ele desejava e a apontar também quando ele gostava de algum alimento. Ele ficava, olhava e tentava se comunicar com as outras crianças também, apesar de muitas terem dificuldades em entender aquilo que ele queria dizer. Ele pegava o seu copo de água, com água, e olhava, olhava, e ia lá exatamente na figura do copo com água e apontava qual era o desejo do copo com água. Qual era o copo com água que ele queria. A partir daí, ele começou a escolher os legumes, as frutas e também até as cores que ele tanto desejava. Sua mãe sempre dizia: filho, você vai aprender. Calma, você vai se comunicar. E mesmo com poucas palavras ou emitindo alguns sons, ele apontava e aprendia com a sua mãe qual a melhor forma de se comunicar. A partir daí, ele começou a pensar e a sua mãe imaginá-lo andando por diversos lugares, diversas situações que ele poderia passar na vida, como shopping, escola, e como as crianças poderiam se comunicar com ele. Então, ela incentivou isso a abraçar, a amar, a conseguir andar por todos os lugares, aprendendo a se comunicar. Na sala de aula, ele chegou certa vez e começou a observar. A professora ensinou a ele como deveria se comunicar, como era bom que ele pudesse apontar aquilo que ele tanto gostava, e fez alguns recados e lembretes e deixou ali para que ele pudesse comunicar. Conversando com outros alunos da sala, ela criou ali os emojis da alegria, dos risos, ela criou os emojis que a criança poderia demonstrar quando não estava bem, se ele queria assistir o filme, se ele queria um brinquedo, como um dinossauro, como um ioiô, e às vezes ele apontava: olha, estou muito contente, olha, eu quero pintar, agora eu quero desenhar. Quando as crianças cantavam, ela sempre mostrava ali a música a qual eles estavam cantando, porque ele não verbalizava, mas ele entendia tudo que passava ao seu redor. Então ela acompanhava, juntamente com toda a sala de aula, o que acontecia com ele. Como era para se dançar, as crianças mostravam para ele a forma mais adequada para que eles pudessem dançar, para que eles pudessem se comunicar, e ele, mesmo com algumas estereotipias, ali dançava, caminhava, ria com as crianças, se comunicando na maioria das vezes pelos apontamentos e muitas vezes por as figuras que ele via, como balanço, ali no ar livre, no sol, como ele poderia também se sentar e observar algumas brincadeiras que tinham além do balanço e até outras formas como pular corda. Assim a professora deixou bem à vontade na sala de aula e ele com sua coleguinha começou a todo momento se comunicar apontando aquilo que ele gostava e aquilo que ele achava que seria mais bacana para sua vida. A partir desse momento, ele nota que a sala de aula é um bom lugar. A sua mãe não queria só a sala de aula, queria que ele se comunicasse com o mundo, não queria que ele ficasse somente em casa. Então ela e seu pai o levaram para passear no shopping, dançando, sorrindo, mostrando o quanto era bom estar no meio da multidão. Não poderia ficar somente em casa, ele tinha que caminhar, andar, e ali ela começou a mostrar e apontar, juntamente com ele, os sabores dos sorvetes.
os sorvetes que eles mais gostavam, o sorvete que ele poderia escolher. Mamãe, eu posso escolher? Claro que apenas um apontamento, tá? O sorvete, ela apontava que sim. Ele apontava para ela, mamãe, e apontava o bolo de chocolate que ele gostaria de comer. E ela dizia sim, apontava que sim, ele poderia comer aquele bolo de chocolate. A partir daí, o sorvete, o bolo de chocolate, os sabores de sorvete fizeram parte da sua vida. Ele não precisava mais ficar em casa, escondido de todos, sem poder participar. Agora ele ia à própria máquina e escolhia o sabor do seu sorvete. Ele ia no shopping e já não tinha mais medo de ouvir o seu pai. Ainda que ele tinha dificuldade em se comunicar, ele conseguia sim olhar nos olhos de seu pai e perceber o que seu pai gostaria de comunicar com ele. Em um chafariz tão lindo, com cores tão vibrantes, ele podia pedir o seu sorvete, ele podia apontar para aquilo que ele achava tão bonito e ele podia viver a sua vida mesmo sem comunicar-se verbalmente. A partir daí, o pai e ele treinaram várias formas de gestos que ele podia indicar aquilo que ele tanto queria. Sentar em casa, assistir um filme, viver a sua vida em uma tranquilidade tão linda e tão bonita que ele pudesse viver. Ele busca no seu notebook uma prancha de comunicação. Ele escolhe ali o seu jogo preferido, a sua música preferida, através das indicações que ele faz com o próprio apontamento. Senta-se com os pais e com os amigos, aponta para os jogos que ele mais desejaria jogar e a partir da prancha de videogame ele consegue fazer com que a família dance, cante e assim ele acompanhe a sua família em todos os seus momentos de lazer. Agora ele vive, ele emite sons, ele consegue dançar com a mãe, ele consegue tentar se comunicar com a mãe apenas através de gestos, palavras, as pranchas de comunicação e até mesmo dançar. Ele tenta dançar ali com a sua ponta dos seus pés, batendo as palmas e acompanhando dentro do ritmo a qual todos tentam se comunicar com ele. Ele é uma criança alegre, uma criança feliz e que se comunica com outras pessoas adultas também, apertando a todos os momentos uma música quando ela é romântica para perceber se aquela música realmente é a música que ele mais gostaria de ouvir, ou pelo menos acompanhar em cores a música a qual ele escolhe. A sua mãe incentiva para que ele possa tentar falar algumas palavras, tentar se comunicar, e a todo momento ele faz a sua pressão somente por gestos, somente pelos olhares, somente por palavras. Mesmo assim, a sua mãe não deixa de verbalizar com ele, porque você jamais pode deixar de conversar com uma criança somente porque ela não verbaliza. E a sua mãe, após este momento, leva ele para conhecer um lugar muito bacana. Começa a levá-lo nos auditórios pelo mundo, onde ela mesma, também em parceria com outros profissionais, começa a colocar a ciência para as pessoas como é difícil muitas vezes trabalhar com a criança com pranchas de comunicação. Ela aprende na palestra que hoje a inteligência artificial é uma boa forma de criar pranchas de comunicação. Pela inteligência artificial, você pode criar imagens e vídeos, você pode decorar a sua sala, você pode também comprar vários objetos e deixar sempre exposto na sua sala ou na sua cozinha para que a criança possa se comunicar. A mãe a todo momento conversa, elogia, aprecia a presença da criança. Seu pai acompanha sempre em todos os momentos, não só a sua mãe, mas também com prazer todos os momentos do seu filho, quando tenta se comunicar com suas colegas, quando tenta se comunicar com seus coleguinhas e nas celebrações mais importantes que existem em sua vida. Nas celebrações,
onde a sua vida ela continua sendo a mesma, não apenas porque ele não fala. A sua vida continua a mesma, sendo celebrada por uma criança extraordinária que consegue se comunicar. Mesmo em palavras silenciosas, ele aprende a sua alfabetização, ele aprende a criar as letras, ele aprende a fazer a sua escrita, ele aprende a se comunicar. Ele vai crescendo, ele vai estudando, ele vai mostrando aos outros como é fácil se comunicar, que não é difícil conversar com ele, não é difícil falar com ele e entender tudo aquilo que ele precisa. Ele precisa se comunicar, ele precisa falar e ele precisa entender como é necessário e importante os pais colocar em pauta, sempre com a professora e com a sua família, as necessidades da criança. A cada objeto, a cada novo instrumento, a cada nova tecnologia que surja, a cada instrumento diferenciado que ele conheça, necessário sim uma comunicação. Não somente ao banho, não somente ao banheiro, não somente dentro de uma faculdade, mas a cada objeto e a cada algo novo que a criança é apresentada. A partir dali, ele começa a notar como a sua vida se tornou tão extraordinária, com seus amigos que deram a maior força, com seus pais que sempre estiveram ao seu lado, e como eles se emocionam e as pessoas se emocionam ao lado dele, sabendo que a sua vida é uma vida de muita alegria e felicidade.